Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática, desta vez para a resolução de alguns exercícios sobre radicais e a questão da aplicação das propriedades. Então, eu tenho aqui no primeiro exemplo a raiz quinta de 3 elevado na quinta. Então, aqui a gente pode aplicar a primeira propriedade, cancela o índice com o expoente e sobra exatamente o radicando, que é 3. Então, letra B, eu tenho novamente o índice e o expoente são iguais, cancela e sobra 7. Então, aqui a gente está respondendo pela aplicação da propriedade. Veja, esse radical com essa multiplicação entre parênteses elevado a um expoente 7, só que o índice da raiz também vale 7. Posso cancelar ele com esse 7 e aí sobrou 2 vezes 5. Que 2 vezes 5 vai ser exatamente 10. Nesse quarto exemplo, a gente tem uma raiz quadrada de 5a elevado ao quadrado, que tudo isso está elevado ao quadrado. Então, eu posso cancelar o índice da raiz, que vale 2, com esse expoente de fora. Só cancela uma vez. Cancelou, então sobrou exatamente 5a elevado ao quadrado. Então, aqui, nesse primeiro exercício, foi resolvido utilizando a primeira propriedade dos radicais. Vamos para uma segunda atividade, ou seja, um segundo exercício. Nesse segundo exercício, a questão pede: decompõe o radicando em fatores primos, tá aqui, decompõe o radicando em fatores primos, e em seguida use uma das propriedades dos radicais para encontrar o valor das expressões. Então, veja, vamos aqui para a questão letra A. Nós temos aqui 49. 49, eu posso dividir ele por 7. 49 para 7 vai dar exatamente 7, e 7 por 7 vai dar 1. Então, ficou 7 elevado ao quadrado. Então, aqui nesse 49 vai ficar raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Portanto, eu já posso aplicar a primeira propriedade. Cancelo o índice da raiz com o expoente e sobra o 7. Então, já foi fácil. Vamos para essa segunda expressão. Então, veja, ele está mostrando aqui um valor 729. A gente precisa fatorar esse valor e depois... Muito bem. Então, eu estava falando aqui sobre esse valor, 729. Quando bater a dúvida em relação à fatoração, você pode, se estiver usando o computador, usar a calculadora, ou você pode rabiscar mesmo no caderno e resolver. Então, eu tenho aqui 729. Como ele termina em 9, ele vai ser dividido por 3. Dividido por 3 vai dar exatamente 243. Por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Portanto, o 3 foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou 3 elevado na sexta. Então, em vez de usar essa raiz, eu escrevo a raiz sexta de 3 elevado na sexta. E aí, a partir daqui, a gente aplica a propriedade. Cancela o índice com o expoente e sobra exatamente 3. Agora, nós temos, letra C, a raiz de 625. Vou fazer aqui do lado, 625 fatorada por 5 dá exatamente 125. Se eu dividir o 125 por 5, vai dar 25. E o 25 por 5 dá 5. E o 5 por 5 dá 1. Portanto, deu 5 elevado na quarta. Então, aqui nós temos raiz quarta em lugar de 625, vai ser 5 elevado na quarta. Então, aplico, cancelo o índice com o expoente
e sobra 5. Então, as três primeiras letras, né, foram respondidas utilizando primeiramente a fatoração e depois a aplicação da primeira propriedade dos radicais. Esse 1024, então eu tenho a raiz décima de 1024. Então, 1024, se você fatorar, você pode fatorar aí no seu caderno, vai dar exatamente 2 elevado à décima potência. Então, eu cancelo o índice com o expoente e vai sobrar exatamente 2. Esse exemplo aqui da letra E, a gente tem ele bem aqui. Ó. Se eu pegar só essa parte, né, então eu tenho o mesmo exemplo. Aí o 3 se repete 1, 2, 3, 4. Portanto, a raiz quarta de 81 é 3 elevado na 4. Ou seja, cancelo o índice com o expoente, sobra 3 novamente. E aí nós temos agora uma situação que é o 343. 343. E aí precisa fazer a fatoração. Aí eu deixo para vocês qual vai ser a resposta. 5 minutinhos para vocês, pausa o vídeo para que você possa responder. Muito bem, você pausou o vídeo, já fez aí no seu caderno, e agora a gente vai para a resolução desse último item dessa questão. Então, se você pegar o 343 e fazer a fatoração, 343 vai dar exatamente por 7. Se você dividir isso aqui por 7, vai dar exatamente 49. E o 49 dividido para 7 dá 7, e o 7 para 7 vai dar 1. Portanto, eu tenho 7 elevado ao cubo, porque está 3 vezes. Eu vou escrever raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Nesse caso, cancela e sobra exatamente 7 como resposta. Então, está aí a resposta desse segundo exercício e vamos para um terceiro. O terceiro exercício, ele pede, determine o valor do número x em cada uma das igualdades. Então, veja, olha, na letra A, nós temos aqui a raiz com índice 14 de 2 elevado a 8. Aí ele está dando como resposta a esse item a raiz de x, raiz x, né, com o índice x, de 2 elevado na quarta. Então, veja, o 4, ele dá aqui um indício do que aconteceu com o 8. Como é que chegou no 4? Era 8 e chegou a 4. Então, foi dividido para 2. Então, nesse caso, se foi dividido para 2, você vai ter também que o 14 foi dividido para 2. E, portanto, o x vale exatamente 7. Por quê? Porque você procurou um divisor que dividisse tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo valor. Então, se você pegar o 14 e o 8 e dividir pelo mesmo valor, você vai encontrar as respostas. E para poder chegar nessa resposta do 8 para chegar no 4, ele foi dividido para 2. Se foi dividido para 2, então essa letra A, você vai colocar que o x vale exatamente 7. Por que 7? Porque o 14 foi dividido para 2, então ele vai chegar no valor 7. Na letra B. A letra B, nós temos 15, né, no índice da raiz, 10 elevado à quinta. 10 elevado à quinta. Veja que ele está querendo saber o x que virou expoente, né? Virou um expoente ali no 10. Que número é esse? Veja, se eu tenho 15 e o outro índice virou 3, então meu 15 foi dividido para 5. Então, meu 15 foi dividido para 5. Então, 15 para 5 deu 3. Portanto, o 5 tem que ser dividido para 5. Nesse caso, o x vai ser igual a 1. Por que 1? Porque se o 15
chegou no resultado 3, então ele foi dividido para 5. Né? Então, 5 vezes 3, 15. E 1 vezes 5 vai dar exatamente o 5. Tá? Então, x vale exatamente 1. Vamos para a terceira letra deste exercício. A terceira letra traz aqui, ó. Observe, o 8 virou 2 e o 4 virou x. Então, veja, qual número foi utilizado para fazer essa divisão? Se o 8 virou 2, que é o índice da raiz, então o 8 foi dividido para 4. 4 dividido, ou seja, 8 dividido para 4 deu exatamente 2. Tá? Então, o divisor foi 4. Se eu pegar o expoente e dividir para 4, então a resposta vai dar 1. Portanto, o x aqui vale 1. Porque o que ele está querendo saber é o valor do x. Mais uma outra questão. Nessa vez, está querendo saber o expoente do primeiro valor. Veja, o expoente aqui é 1. Se eu tenho 10 e esse 10 virou 5, eu dividi para 2. Tá? Eu dividi para 2. Então, quem é o x? Nesse caso agora, eu tenho que pegar o valor que eu encontrei e multiplicar por esse expoente para poder chegar nesse valor. Porque 2 dividido para 2 dá exatamente 1 que está mostrando. Então, o resultado 2, eu vou pegar e multiplicar com esse 1 que existe aqui, que não está aparecendo, mas ele existe, para poder chegar no valor do x. Então, nesse caso, o x daqui vale exatamente 2. Por quê? Porque o número que dividiu 10 para transformar em 5 foi o 2. E como está querendo saber é o dividendo, que no caso aqui é o expoente do radicando, basta que eu pegue ele e multiplique com o resultado, que seria 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, o valor de x vale exatamente 2. A gente tem que ter cuidado com a aplicação desses exercícios. Uma coisinha de nada faz você errar. Vamos para um outro exercício. Esse outro exercício, ele pede o seguinte. Dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, simplifique os radicais. Então, veja, aqui nós vamos ter a aplicação de uma outra propriedade. Veja aqui, ó. Que número eu posso dividir o 15 e o 5 ao mesmo tempo? Eu posso dividir pelo próprio 5. Então, fica 15 dividido para 5, raiz de 2 elevado na quinta, dividido para 5. Se eu dividir 15 para 5, vai dar 3. Raiz e o 5 para 5 dá 1. Então, fica 2 somente assim. Ou bota o expoente 1 aí. Então, a resposta fica exatamente raiz cúbica de 2. Nessa situação aqui, nós temos o 14 e o expoente 7. Eu posso usar o próprio 7. Então, fica 14 dividido para 7 no índice da raiz e fica 3 elevado a 7 dividido para 7. Se eu dividir 14 para 7, vai dar 2. Então, vai ser raiz quadrada. Não precisa escrever o 2. Continua sendo o 3, né? E o 7 para 7 dá 1. Então, não precisa escrever mais nada. Fica raiz quadrada de 3. Na letra C, nós temos aqui o 16 e o 4. Posso utilizar o próprio 4 para fazer a divisão. Fica igual, dividido aqui para 4, raiz disso aí tudo. E o 10, que é o radicando, que está elevado a 4, dividido para o 4. Nesse caso, fica 16 dividido para 4, vai dar 4. Então, a raiz vai ser raiz quarta de 10 elevado a 1. Não precisa escrever 1. Por que 1? Porque 4 para 4 dá 1. Então, não precisa escrever 1 aqui no 10. E nesse último exemplo, vai ser igual. Eu tenho um 10 e eu tenho um 8. Que número eu posso dividir? Então, eu posso usar o 2
o 4 não dá certo para os dois, tem que ser comum para os dois, tá? Então, se eu pegar 10 e dividir para 2, nós vamos ter no índice, e fica 5 elevado a 8 dividido também para 2. Portanto, fica 10 para 2 dá 5, fica no índice da raiz, e o 5, que é o radicando, e 8 para 2 vai dar exatamente 4. Então, está aqui aplicada a propriedade, do jeitinho que a questão está solicitando. Vamos para mais um exercício. Esse exercício aqui, ele pede: decomponha o radicando em fatores primos e, em seguida, simplifique cada um dos radicais, novamente. Então, veja, se a gente pegar o 32 da primeira letra e fazer a fatoração, nós vamos ter 32 para 2 dá 16, para 2 dá 8, para 2 dá 4, o 4 para 2 dá 2 e o 2 para 2 dá 1. Então, ficou 2 elevado à quinta potência. Então, aqui nós vamos ter 2 elevado na quinta potência. Então, vai ficar raiz trigésima de 2 elevado à quinta potência. Ficou meio esquisito? Então, ficou raiz trigésima de 2 elevado à quinta potência. Que isso vai ser o quê? Aí aqui a gente aplica uma das propriedades dos radicais. Tá? Então, aplicando aqui para cima, que vai ficar meio apertado, nós vamos ter 30 dividido para um número que pode dividir ele e o próprio 5, que vai ser o mesmo 5, tá? Raiz de 2 elevado na quinta dividido para o mesmo 5. Então, o 5 está dividindo tanto o expoente como o índice. Nesse caso, fica 30 dividido para 5 vai dar 6. Raiz sexta de 2 e o 5 para 5 dá 1. Então, fica isso aqui, ó, raiz sexta de 2. Respondido aí a questão. Já a letra B está pedindo aí para o 27. Se você pegar o 27 e fatorar por 3, dá 9. O 3 por 3 dá 3. E o 3 por 3 dá 1. Então, ficou 3 elevado ao cubo. Nesse caso, nós vamos ter a raiz nona de 3 elevado ao cubo. Se a gente pegar e fazer a divisão dele, aplicando a propriedade, vai ficar 9 dividido para 3, embaixo do radical, 3, o 3 dividido para 3. Isso resulta em... Ficou meio apertado, né? Vou fazer essa questão fora. Muito bem. Vou fazer ela aqui embaixo. Então, vai ficar raiz nona de 3 ao cubo, que é igual o 9 divide para 3 e aqui embaixo ficou 3 ao cubo, que também vai ser dividido para 3. Portanto, ficou 3, a divisão de 9 para 3 deu 3, e aqui embaixo sobrou o próprio 3. Tá? Então, está aí mais uma respondida. A 81 aqui, que é a letra C, nós vamos fazer direto. 81 a gente já sabe que é 3 elevado na quarta. Vamos aplicar direto, sem passar por essa divisão. Então, fica 16 e aqui fica 3 elevado na quarta. Se a gente simplificar direto, que o espaço está pequeno, vai dar o quê? 16 dividido para 4 dá 4. Vou escrever direto 4. Coloco o 3 e 4 para 4 dá 1. Então, não precisa escrever. Está aí, em virtude do espaço que está pequeno. Nós temos aqui agora uma diferente. Tem raiz sexta de 16. Se você fazer a fatoração aqui de 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4,
por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, deu 2 elevado na quarta. Então, veja, eu posso escrever raiz sexta de 2 elevado na quarta, que é a mesma coisa de 16. E aí agora eu tenho um 6 e um 4 para fazer a divisão. Então, só dá para dividir por 2. Fica 6 dividido para 2, é um número comum entre eles. E aqui embaixo fica 2 elevado na quarta, dividido para 2. Se a gente pegar 6 para 2, vai dar exatamente 3. Então, a raiz fica cúbica de quem? Do 2. E o 4 dividido para 2 dá exatamente 2. Então, está aqui a aplicação da propriedade. Aqui você poderia concluir, ficava raiz cúbica de 4. Né? Era uma outra situação que poderia ser colocada a mais. Nós temos aqui agora raiz oitava de 64. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Raiz oitava, o 64, se você fatorar ele, como o espaço está pequeno, vai ser 2 elevado na sexta. E 2 elevado na sexta, e o índice da raiz é 8, só pode ser dividido exatamente por 2. Não dá para dividir por 4, porque o ser não divide. Então, fica 8 dividido para 2, que vai ficar o radicando 2 e o ser dividido para 2. Tudo debaixo do radical. Respondendo, fica 8 para 2 dá 4. A raiz vai ser quarta. De 2 elevado. 6 dividido para 2 dá exatamente 3. E aí a gente falta somente essa letra F para concluir. Em outro exemplo anterior, a gente já fez que o 1024, né, eu vou escrever aqui raiz 12ª de 1024 é exatamente 2 elevado na décima. A gente já fez esse exemplo anterior. Então, eu tenho aqui o 12 e o 10. O único número que divide os dois ao mesmo tempo é o próprio 2. Se eu dividir o 12 para 2, dá 6. E o 10 para 2 dá exatamente 5. Tá? Então, isso aqui foi mais um exercício respondido, né? Fazendo a decomposição em fatores primos e depois a resolução aplicando uma das propriedades. E vamos para o próximo exercício. Esse exercício diz o quê? Determine o número real x em cada igualdade. Veja só, se você lembra muito bem, tem uma propriedade que a gente tem um radical dentro de radical. E o que ela diz lá? Diz que para fazer a aplicação da propriedade, basta você multiplicar os índices. Então, eu tenho x e eu tenho 6. E qual é a resposta que está dando? 24. Então, que número multiplicou o x com 6? Ou seja, o x é um número e ele foi multiplicado com 6 para poder dar exatamente o 24. Você pode até fazer aqui do lado, se quiser, a expressão. Por exemplo, 6x é igual a 24, porque o 6 multiplicado com o x deu 24. Então, quem é o x? X é igual a 24. O cara está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, eu tenho x é igual a 6, né? 24 dividido para 6 vai dar exatamente 4. Porque se tu tem aí 4 vezes 6, dá 24. Portanto, para essa primeira letra, o x vale 4. E para essa segunda, eu tenho um 5, um x e um 15. Então, se montar aqui a expressão, vai ser 5x, que é igual a 15. Portanto, x é igual a 15 dividido para 5. Então, x vai ser exatamente 3. Então, o x aqui vale 3. No primeiro vale 4, no segundo vale 3. Por que você fez a equação do primeiro grau aqui? Para você poder visualizar e lembrar que nessa propriedade a gente multiplica os dois índices, né? E como ele está colocando já o resultado aqui multiplicado,
basta você montar a equaçãozinha do primeiro grau que você já chega na resposta. E vamos para um próximo exercício. Próximo exercício. O que esse exercício está pedindo? Escreva como um produto de radicais. Ou seja, ele está apenas querendo que você transforme isso num produto de radicais. Se eu tenho aqui um radical de um produto, né, então eu faço apenas a... Portanto, essa questão, ela apenas quer que você faça a separação dos valores que está sendo multiplicado debaixo do radical. Então, veja, como é que é raiz quadrada? Vai ficar raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. Pronto, está respondido. O segundo problema é raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de x. Não pode esquecer o índice, tem que escrever. A raiz sétima de 3 ao quadrado vezes a raiz sétima de 11. Do jeitinho que está, você escreve, que está apenas pedindo para transformar no produto de radicais. Essa outra, a raiz sexta de x vezes a raiz sexta de y. Nessa aqui de baixo, nós temos, eu posso fazer de várias formas, mas eu vou aproveitar e fazer assim, ó, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Já na última, a gente tem aqui um 2, ou seja, uma raiz cúbica de x elevado a 2y, né? Então, está mostrando ela com um expoente que tem dois itens, o 2 e o y. Então, a gente vai responder da seguinte maneira. Então, nesse caso, a gente faz da seguinte maneira. Veja só. Vamos lembrar aqui. Nesse caso, eu tenho x elevado a 2y. Então, a raiz é cúbica. Escrevo, tá? Então, fica x. Eu vou fazer devagar para você compreender. E a raiz cúbica de x. Veja só. Lá nas propriedades das potências, na multiplicação das potências de mesma base, diz que a gente faz a adição dos expoentes. Então, como aqui é 2y, então significa dizer que o primeiro é y e o segundo é y. Então, observe que o 2 não vai aparecer. Por quê? Eu apenas fatiei o mesmo x, que é a mesma base, em dois radicais, e o expoente, que era 2y, só para lembrar das propriedades das potências de mesma base, eu vou escrever aqui do lado. Seria mais ou menos assim. X elevado a y vezes x elevado a y. Então, as bases são iguais, a gente conserva e somos expoente. Y mais y dá 2y. Portanto, então, aqui está mostrando lá nas propriedades das potências de mesma base e aqui nos radicais. Então, fica assim essa questão. E vamos para nosso último exercício. Nesse exercício, está pedindo para decompor os radicando em fatores primos e escrever cada expressão na forma de um produto de radicais. Tá? Então, primeiro passo, a gente precisa fatorar o radicando, que nesse caso aqui nós temos 10. Se você pegar aqui o 10 e fatorar, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, vai ficar 2 vezes 5. Então, eu escrevo a raiz quadrada de 2 vezes 5. E aí, depois eu só separo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. O próximo caso. É isso que ele está querendo, que a gente coloque em radicais separados. Então, eu tenho o 21. O 21 eu posso fatorar. Por 3 dá 7 e por 7 dá 1. Então, deu 3 e 7. Então, da mesma forma, raiz sexta de 3 vezes 7, debaixo do radical.
Isso vai ser igual a raiz sexta de 3 vezes a raiz sexta de 7. Da mesma maneira, esse aqui do 35. Aí vai ficar raiz nona de... Aí você pega o 35 e vai fatorar. Por 5 dá 7 e por 7 dá 1. Então, deu 5, calma, não é 3, 5, 5 vezes 7. Então, ficou 5 vezes 7. E aí, separando, fica raiz nona de 5 vezes a raiz nona de 7. Muito imprensadinho, mas deu certo. E aqui nós temos a raiz sétima de 30. Fazer aqui do lado 30, fatorando 30 por 2 dá 15. O 15 dá por 3, que vai dar 5, e por 5 que dá 1. Então, deu 2 que multiplica 3, que multiplica 5. Então, lá vai ficar a raiz sétima de 2 vezes 3 vezes 5. E aí, separando, fica a raiz sétima de 2 vezes a raiz sétima de 3 vezes a raiz sétima de 5. Tocar a campainha aqui. Voltando aqui. Na letra E, nós temos o valor 15. E fatorando ele, dá por 3, que dá 5, e o 5 por 5, que dá 1. Então, ficou 3 vezes 5. Nós temos a raiz décima de 3 vezes 5. E aí, transformando nos radicais, fica raiz décima de 3 vezes a raiz décima de 5. E por último, deixo esse exemplo aqui para que vocês possam fazer. Finalizo essa aula com essa frase: uma mente ocupada matematicamente é uma mente em constante evolução. Bom estudo a todos e até a próxima.